aqui trazendo mais um desdobramento recente aí dos diferentes debates aí que vem definindo ali muito da conversa que vem povoando ali as casas legislativas em Brasília. Isso vem a partir do momento onde as enormes filas que vêm se formando fora dos sindicatos, toda vez que os trabalhadores querem desistir da contribuição sindical, acaba, lógico, sempre roubando as manchetes, produzindo notícias. E a deputada federal, a Júlia Zanatta, ela apresentou um projeto de lei que facilita e torna esse processo possível por meios eletrônicos, algo que, cá entre nós, já devia ser realidade há muito, mas muito tempo. Não é isso? Bom, a gente recebe agora ao vivaço no Morning Show a autora desse PL, a deputada Júlia Zanatta, para conversar com a gente. Então, bem-vinda, deputada, obrigado pela presença. Bom dia, André, bom dia a todos que acompanham o Morning Show e todos que fazem parte aí da tua bancada. Obrigada pela oportunidade. A gente agradece a presença. Dá uma atualizada aqui, deputada, por favor, em relação a... Todo mundo lembra ali de um dos feitos mais aclamados, mas também criticados, por outro lado, do governo Temer, foi o fim da contribuição sindical obrigatória, do imposto sindical, do famigerado imposto sindical, mas, pelo visto, está sendo ressuscitado aí pelo governo Lula. Em que pé está isso e como que isso está se verificando na realidade? Na verdade, foi um grande avanço em 2017, no governo Temer, a reforma trabalhista. E o que aconteceu? Após essa reforma trabalhista que extinguiu o imposto sindical obrigatório, compulsório, em 2023, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão que declarou a constitucionalidade da contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados, certo? De acordo com a convenção coletiva. Porém, o mais importante dessa decisão é o seguinte: desde que assegurado o direito de oposição por parte do trabalhador. Até porque, André, e a todos que estão nos ouvindo, o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, ela deixa muito clara o caráter voluntário de se associar a um sindicato, né? O artigo 5º, inciso 20 diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, depois dessa decisão de 2023, e até um pouco antes já, mas principalmente depois, porque começou as pessoas, os trabalhadores começaram a saber que eles poderiam se opor àquela cobrança. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, em Criciúma, no Sindicato do Comércio, formou uma fila enorme, né? Descia as escadas, ia na rua, das pessoas tentando entregar a sua oposição dessa cobrança assistencial, né? Que foi julgada a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal em 2023. Tentando entregar a sua oposição, dizendo: não queremos pagar, certo? E também em São Paulo, estou aqui com uma matéria do Metrópolis, pelo 4º dia, trabalhadores se aglomeram para entregar imposto sindical, fizeram até manifestação na frente lá, porque, primeiro, eles têm que entregar pessoalmente. Alguns sindicatos estavam criando óbices, por exemplo, entregar pessoalmente, enfrentar filas, e para isso o trabalhador tinha até que sair de um dia de trabalho. Então, isso não é justo com o trabalhador. Veja bem, eu não sou contra que a pessoa, na sua individualidade, seja associada a um sindicato, mas isso não pode ser uma obrigação, né? Seja associada a um sindicato e pague a contribuição sindical, se ela sim achar que o sindicato a protege, a ajuda ou qualquer outra coisa. Mas não pode ser uma obrigatoriedade, uma imposição. E para aquele que não quer, dificultar, dizendo aqui: olha só, você só vai conseguir não pagar se você vier entregar pessoalmente. Aí, quando a pessoa chega lá para entregar pessoalmente, tem toda aquela fila. Então, o meu projeto de lei é o 3887 de 2024, para quem quiser olhar. Ele garante justamente, né, eu faço a modificação no artigo 545 Sim. da CLT, ele garante justamente a possibilidade de formalizar a desistência por meio eletrônico ou por correspondência, dispensado o comparecimento pessoal. E isso vem... Desculpa, deputada, mas é exatamente isso. Um direito à contribuição sindical deveria ser autoexplicativo, é um direito, não é uma obrigação. Acho que deveria ser mais simples do que parece. Mas muita gente acaba instrumentalizando isso, o grau de relatos de coação Brasil afora, né?
de impondo isso, sindicalistas impondo isso aos trabalhadores, não está escrito. Vou com a nossa Jess Peixoto aqui para a próxima pergunta, deputada. Deputada, é um prazer estar aqui com a senhora. Parabéns pela medida, ela é muito necessária. Vale mencionar que quando o presidente Temer fez a modificação, os sindicatos tiveram ali uma modificação também no orçamento. Então, no final do dia, a proteção que eles estão buscando aqui, que para mim é absurda, né? Afinal de contas, você concede a não ser que você diga não presencialmente, munido de X, Y, Z de documentação. É totalmente absurdo, fere totalmente a autonomia e independência. Mas este projeto, nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, os sindicatos, em uma grande maioria, se tornaram berços de visões políticas e galpões ali de política até mesmo, não apenas sindical, mas também partidária. Então, nós vemos alguns partidos que sempre estão dentro dos sindicatos. Eu queria saber como a sua medida tem sido recebida dentro da Câmara dos Deputados. Imagino que a oposição esteja bem fechada com essa medida, mas como têm sido os ataques do outro lado e quais são os possivelmente infundados argumentos que eles usam e de que forma você tem conversado com o presidente da Câmara e outras forças políticas para tornar lei essa medida que é tão necessária para o brasileiro. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e por essa legislação. Obrigada, Jess. É um prazer estar aqui contigo. Bom, nós temos algo no nosso ordenamento jurídico que é o princípio do não retrocesso de um direito conquistado. E esse direito de optar por contribuir ou não é um direito individual do trabalhador conquistado tanto pela reforma trabalhista, enfim, né, é uma opção do trabalhador. Tudo que é obrigatório, assim, de forma enfiada goela abaixo, não é bom, certo? Eu creio que hoje, eu tenho conversado com os pares de diversos partidos, eu tenho convicção que se esse projeto for pautado, ele passa tranquilamente na Câmara dos Deputados. Mas é claro que há todo um trabalho para que ele seja pautado, né? E após ele ser pautado e aprovado, nós temos também os entendimentos jurídicos que vão surgir depois dessa decisão, como foi no caso da reforma, que é o que hoje atrapalha o Brasil e gera muita insegurança jurídica, porque os representantes eleitos do povo, eles vão lá e fazem a lei, que é a nossa obrigação, né? E depois vem os entendimentos jurídicos dos tribunais, né, seja do STF ou outro, nesse caso pode até ser do TST. Então, o que acontece? Hoje, com a formação da Câmara dos Deputados, se esse projeto for pautado, óbvio que vai ter um amplo debate, muito combate ali na hora da votação, da discussão, mas tem sido bem recepcionado pelos colegas. Inclusive, vários outros também apresentaram projetos nesse sentido. Porém, estamos aguardando a deliberação, porque quem decide o que se pauta dentro da Câmara dos Deputados é o Colégio de Líderes, mas a gente sabe que no final é o presidente da Câmara que acabou de chegar e vamos esperar que ele sim paute projetos como esse. É isso aí, deputada Júlia Lanata, obrigado demais aqui pela presença e a gente torce para que você possa retornar em breve com atualizações aí do avanço dessa legislação. Obrigado. Com certeza. Obrigada pelo apoio. É muito importante que a população saiba dos projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados. Agradeço a divulgação. Fiquem com Deus. É isso aí. Agora, mano, é aquela história, né? A luta sindical no Brasil vem desde o século XIX, depois da escravatura. Claro que teve o auge ali nos anos 30, a CLT em 43 não era Vargas, mas, desculpa, mais uma vez acabou se desvirtuando com o tempo, não é isso? Pois é, Marinho, você sabe que de 2017 até 2022, ou seja, da promulgação da reforma trabalhista que garantiu o direito à liberdade do trabalhador de escolher se deseja ou não contribuir com o sindicato, até antes dessa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, a arrecadação dos sindicatos caiu 98%. Nossa, mano, as pessoas não querem. Exatamente. Uau. Mostra com muita contundência que os sindicatos não representavam de verdade os trabalhadores sindicalizados a quem eles deveriam representar. E com isso, me vem com muita convicção a ideia de que
apesar da iniciativa da deputada Júlia estar na direção correta, eu diria que ainda é tímida diante do verdadeiro desejo das pessoas, porque não é o trabalhador que tem que mandar um e-mail dizendo não desejo contribuir. É claro que é melhor mandar um e-mail do que enfrentar uma fila, então é um avanço. Mas a lógica está completamente invertida, porque a premissa deveria ser que o sindicato que tem que buscar convencer o trabalhador. Então, a lógica é ninguém tem que pagar nada, a não ser que a pessoa demonstre que deseja pagar. Então, é o sindicato que tem que buscar o trabalhador, e não o trabalhador que tem que buscar o sindicato. Mas isso mostra a inversão de valores no Brasil, que se aplica não apenas no caso dos sindicatos. É a mesma questão, no fim das contas, que está por trás do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é a ideia de que o cidadão tem que ser tratado como um servo que é obrigado a financiar agremiações independentemente da própria vontade. Isso é um desrespeito à liberdade individual do brasileiro. A gente tem que inverter as coisas e colocar os valores nos seus devidos lugares. Ou seja, são as organizações que buscam financiamento que têm que ir atrás do cidadão e convencê-lo a contribuir. É isso aí. Vai dar o que falar. É um assunto que já vem atravessando séculos, eu diria, aqui no Brasil. Mas tem mais um capítulo aí que com certeza promete fortes emoções. E, claro, sempre importante diferenciar Bruno, David e Mano e Jess, os dirigentes sindicais que são chamados de os pelegos, muitas vezes pejorativamente, mas na prática o pelego, para quem não sabe, é aquele manto que você colocava no cavalo, entre a sela do cavalo e quem monta no cavalo, é o intermediador, ou seja, o intermediador não é igual ao trabalhador que fica suscetível ao desemprego que afeta o trabalhador, as mudanças na legislação que afetam o trabalhador, é nada mais que um intermediador que muitas vezes vem advogando em causa própria há muito, muito tempo. Sejamos sinceros, não é isso? E geralmente com couro de carneiro, né? É isso. Repare bem. Couro de carneiro. De ovelha. Olha só. Não ovelha enrostida.